Glória a Deus, aleluia, mais um dia na presença do nosso Deus, né? Você já agradeceu pela vida, pelo fôlego de vida? Aqui quem fala é missionária Nádia, para quem não me conhece, glória a Deus. Hoje nós vamos estudar, né, Atos dos Apóstolos 11, para você que gosta de acompanhar ou anotar para depois estudar essa passagem, amém? Pai, em nome de Jesus, cada um que está olhando esse vídeo ou que vai olhar, Pai, que o Senhor venha abençoar, venha dar uma palavra, Senhor, de renovo, uma palavra que venha direcionar a vida de cada um, Senhor, e que nesse momento não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, irmãos? A palavra de Deus, né? Ela é vida para nossas vidas, né? Ela é como se fosse um alimento, eu chamo de alimento bom, né? Porque nós aprendemos muitas coisas, e é nessa passagem que eu estava estudando, eu aprendi muita coisa aqui. Aonde diz assim, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então eles ouviram, né, os apóstolos que ficaram na Judéia e os irmãos que tinham se convertido, que eram judeus, né? Eles ouviram que os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, Pedro estava em Jope e ele estava voltando para Jerusalém. Disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento do sentido, uma visão. Via um vaso com um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, de tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, né? Aqui Pedro teve que dar explicação, né, para os irmãos, porque aqui começa assim, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia. Então os apóstolos de Cristo ficaram em Jerusalém com aqueles irmãos judeus
que foram aceitar o evangelho de Cristo, né? Porque eles não eram cristãos. Esses irmãos da Judéia eram judeus ortodoxos, aqueles judeus, né, que eles chamavam, tem uma palavra que eles diziam que eram prosélicos, essa é a palavra, que eles tinham toda a lei, né, de Moisés. Só que agora eles tinham aceitado o evangelho de Cristo. Eles conheciam a lei, mas se converteram ao evangelho de Cristo. E eles ficaram na igreja, né, junto com os apóstolos. E Pedro, ele estava voltando dessa viagem para Jerusalém. E aí ele foi questionado por esses irmãos e pelos apóstolos o que ele tinha ido fazer na casa de um centurião romano, né, Cornélio, um centurião romano e que não era incircunciso, não tinha circuncisão, né, que os judeus tinham, né, aqueles que obedeciam à lei de Moisés. Então aqui, irmão, já dá um ensinamento para nós. Não basta a gente vir para Jesus. Muitas vezes a gente vem para Jesus, né, com a religiosidade. Deus nos salva, nos tira daquela vida de erro e a gente traz algumas coisas junto conosco, né? E aqui esses irmãos, eles não estavam totalmente errados, mas eles traziam ainda uma religiosidade. Eles acreditavam que só quem era circuncidado, né, com a lei de Moisés, que poderia receber, né, a palavra de Deus. E aqui Pedro explicou que ele estava, né, ele estava aguardando o almoço, aí teve uma visão e Deus mostrou os quadrúpedes, mostrou tudo aquilo e mandou ele ir com aqueles homens que Cornélio tinha mandado, porque Cornélio também, quando Deus faz algo, irmãos, na nossa vida, ele faz perfeito. Ele deu uma visão para Cornélio. Cornélio recebeu uma visita de um anjo na casa dele, porque Cornélio aqui no 10 diz que Cornélio era um centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus, dava esmolas, orava a Deus, mas não era convertido. Ele conhecia as leis de Moisés, ele era um religioso também. Só que ele não conhecia ainda esse Cristo, esse Deus maravilhoso que veio nos tirar da religiosidade, né, irmãos? Então Deus viu que ele era um homem bondoso, um homem que orava, que queria algo novo na vida deles, eu creio, né? Aí Deus mandou esse anjo fazer essa visita a Cornélio e dizer para ele mandar homens para chamar Simão, de sobrenome Pedro, lá em tal lugar. Olha como Deus é perfeito, né? Quando ele faz as coisas, ele mostra tudo a direção, irmãos. Que nós venhamos ter essa direção do Espírito Santo, essa direção que vem de Deus. Às vezes na nossa vida o que nos falta é uma direção, não religiosidade. Então Cornélio obedeceu aquele anjo que Deus mandou. Ele creu em primeiro lugar e obedeceu e mandou os homens dele e um soldado. E Pedro lá estava aguardando, né, o almoço. Aqui diz que ele estava com fome e ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão aqui, ó, no 10:9, ó. Pedro tem uma visão, ele estava aguardando, né, estando com fome, quis comer. Enquanto preparava a comida, ele teve uma visão. E aí Deus disse para ele, mostrou os quadrúpedes, os animais e tudo mais. E ele disse, Senhor, mas eu de modo nenhum vou comer, jamais comer alguma coisa imunda. E aí ele não entendeu, aí Deus teve que repetir, né, aqui 3 vezes, até que recolheu esse lençol aos céus, a visão parou, né? Enquanto ele teve essa visão, já estava chegando os homens que Cornélio mandou chamar Pedro. Olha como é lindo as coisas de Deus, é perfeito, né? E aí o Espírito Santo disse para Pedro, né, que era para ele ir.
O Espírito Santo diz que tinha homens lá batendo na porta dele antes que os homens batessem e que era para ele ir com ele. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Glória a Deus, aleluia. Então a importância de nós termos o Espírito de Deus, de nós confiarmos, né? Porque às vezes, muitas das vezes, irmão, a gente tem o Espírito Santo, Deus nos direciona a fazer algo e a gente duvida, porque aqui, ó, eu achei muito engraçado, porque em cima ali, quando Deus dá a visão para ele das aves, dos animais, dos répteis, ele duvida. Ele começa a questionar com Deus: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa imunda, comum. Então ele ali estava usando também a religiosidade dele, né? Ele ainda tinha alguma coisinha da religiosidade, né? Só que depois de repetir 3 vezes, o Senhor falar 3 vezes com ele, ele ouviu a voz do Espírito Santo e creu. Tanto é que ele pega e ouve o que os homens de Cornélio dizem e ele vai junto, ele mais alguns irmãos, né? Enquanto isso, Cornélio, lá na casa dele, chama os parentes, os amigos chegados, né? Porque ele creu naquela visão do anjo, naquela presença que teve na casa dele de um anjo de Deus. Ele acreditou que Pedro traria algo novo para ele. Tanto é que ele chamou os amigos, chamou a família e preparou, ficou esperando. Ele não ficou parado, irmãos. Ele não ficou parado. Ele chamou os familiares, aquilo que Deus tinha para ele queria dividir. Muitas das vezes nós somos egoístas, né? Deus nos chama, né, do pecado para cá, pro lado de Jesus, para a luz, e a gente é egoísta em não pregar a palavra para outras pessoas. Às vezes somos egoístas porque a gente quer guardar só pra gente essas bênçãos, essa maravilha de ser salvo, né? E Cornélio não, ele chamou toda a família, os amigos mais íntimos, e Pedro, quando chegou lá, ele viu que era de Deus realmente, porque Cornélio falou tudo que o anjo tinha dito, né? E aí ele prestou atenção em tudo que Cornélio falou, e aí ele disse: na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ele era judeu, ele estava fazendo. Aí ele entendeu a visão que Deus deu para ele, não estava falando de comida, estava falando de pessoas. Que aquilo que Deus purifica, o homem não pode fazer acepção. Então essa lição serve para nós cristãos hoje, né, irmãos? A gente não pode fazer acepção de pessoas. Às vezes Deus manda a gente pregar para uma prostituta, a gente fica cheio de mimimi, né, não quer pregar. Ah, mas eu vou lá, vou pregar para aquela prostituta, se eu sei que ela é uma prostituta. Se Jesus, que é Jesus, pregou para uma prostituta, perdoou seus pecados, pregou para uma mulher samaritana, que era pecadora também, para vários pecadores, pregou para nós também, né, que nós éramos pecadores. Glória a Deus, aleluia. Imagina se ele vai fazer acepção de pessoas. Aí Pedro entendeu aqui a visão, né, que Deus tinha dado para ele. E aqui os irmãos que ficaram lá em Jerusalém, né, na Judéia, começaram a questionar ele. Por que ele entrou na casa de um centurião romano que não era judeu? Aí ele explicou a visão, explicou o que o anjo falou para Cornélio, explicou a visão dele, o que Deus disse para ele, como ele pregou para toda a família de Cornélio, e toda a família foi salva. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí eles entenderam aquilo que Jesus tinha dito quando estava com eles, que Jesus disse: João certamente batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele prometeu que quando ele subiu aos céus que viria um Consolador. Nós vemos isso lá em Mateus. E aqui ele se lembrou dessa passagem e ele disse para os irmãos que estavam questionando ele. Pedro era o líder da igreja, ele podia muito bem não dar satisfação para esses irmãos que tinham ficado na igreja em Jerusalém. Mas ele, como um homem de Deus, ele explicou, ele respeitou os irmãos e explicou aquilo
que Deus tinha dado para ele, como Jesus tinha falado com eles lá no passado e o que Deus tinha feito através da vida de Cornélio e dos seus familiares. Aí ele diz no 17, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando havemos crido em Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então que nós não venhamos resistir à vontade de Deus. Que aquilo que o Senhor Deus fez conosco, assim como fez na vida de Cornélio e seus familiares, que nós venhamos repartir com as outras pessoas. Irmãos, às vezes Deus coloca nós perto de pessoas perdidas, que não são da mesma fé que a gente, às vezes é no trabalho, aquela pessoa que segue outra religião, que tem outros deuses e você fica com vergonha de pregar o evangelho de Cristo. Às vezes é para aquele macumbeiro que mora perto dessa casa, às vezes é para aquele drogado, aquela pessoa que vende droga na esquina do seu bairro, e às vezes vocês têm a oportunidade de pregar esse Deus que liberta, que transforma, que cura, e você tem vergonha. Imagina aqui, irmão, se Pedro não fizesse aquilo que o Espírito Santo mandou ele fazer. Eu fiquei imaginando, imagina se Pedro, que no começo ele não quis ouvir a voz de Deus, Deus teve que repetir 3 vezes para ele. Imagina se ele não ouvisse quando o Espírito Santo mandou ele ir. O Espírito Santo diz assim, ó, vai depois, desce com eles, de nada duvide. É tudo verdade, vai com eles, que você vai ser usado lá, vai ganhar eles para Jesus. Eu tô testificando na palavra, né, irmãos? Então, quem somos nós? Se Pedro não ouvisse a voz do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui, porque se você estudar toda essa passagem, você vai ver que aqui começou, né, começou o povo judeu sendo evangelizado, os gregos, o judeu não, os gregos, os romanos, né, os egípcios. Então aqui começou uma missão dos apóstolos. Logo em seguida você vai ver Barnabé, né, convidando Saulo que era um homem perdido, um homem que perseguia os judeus, o povo de Deus. Deus deu uma visão para ele também, teve um encontro com ele e trouxe ele para o outro lado. Imagina, irmão, se Deus não faz acepção do pecado de Saulo, que era um homem perseguidor da igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Imagina nós, como nós podemos fazer acepções de pessoas. Às vezes chega uma pessoa na igreja, a gente fica meio assim, meio assado. Eu já vi, irmãos, no nosso meio. Às vezes sabe que aquela irmã se prostituía, ou a pessoa vem com uma roupa indecente na igreja a primeira vez, irmãos. A gente tem que acolher, a gente tem que abraçar, assim como Jesus ensinou, abraçou aquela samaritana, abraçou aquela prostituta, não olhou para o pecado delas. Nós também, como igreja de Cristo, nós devemos olhar com essa visão para a pessoa que está chegando. Nós devemos olhar com essa visão de misericórdia, glória a Deus, aleluia. Então nós devemos tirar essas crendices, essas religiosidades, que nem aqui os irmãos de Pedro tinha essa religiosidade ainda que veio com eles estavam libertos, mas ainda tinha um pouquinho, né, das coisas que veio com eles lá do mundo. Nós temos que tirar essas coisas do nosso meio. Jesus tem pressa, igreja, tem pressa de salvar a pessoa. Imagina se Pedro não obedecesse. Eu fiquei imaginando, nós não teríamos aqui hoje, porque depois o evangelho foi pregado, Deus usou Saulo, Barnabé, e aí Saulo se tornou Paulo, foi pregando para os gentios nos lugares mais remotos, até o evangelho chegar até nós. Imagina, irmãos, se Deus não fizesse isso, se eles não ouvissem a voz do Espírito Santo, alai, shuricante, elabachai, ficasse cheio de crendices, cheio de religiosidade, nós não estaríamos hoje aqui. O evangelho não teria se expandido pelo mundo. Quantos de nós não conheceríamos Cristo? Ninguém, né, irmãos? Então que nós venhamos tirar a religiosidade, o achismo,
que nós venhamos pregar sim a toda criatura. Jesus manda nós pregarmos a toda criatura, em Samaria, Judeia e os confins da terra. O que é Samaria, Judeia? Samaria às vezes é o povo que está dentro da sua casa, que não é convertido ainda, que não ouviu falar de Jesus, teus familiares, são os próximos da gente primeiro. Depois a Judeia, que fica mais os vizinhos, fica os vizinhos, teu colega de trabalho, aquele irmão aquela pessoa que Deus coloca do teu lado no ônibus, não importa. Depois você vai pregar para os confins da terra, depois você vai ser grandiosamente usado. Se você não quer ser usado pregando para os seus familiares, imagina se Deus vai te usar para pregar para uma multidão. Eu fico pensando, tem muitos cristãos que se enganam a si mesmo, né? Porque todos nós temos que subir escadinhas, irmãos, no mundo espiritual. A gente não chega e não cai de paraquedas aqui para pregar. Todos nós temos uma caminhada, e aqui nessa passagem ensina, eles começaram lá, ó, eles tinham aquela religiosidade, achavam que era só para o povo judeu, só que Deus queria expandir, queria salvar todo mundo, Ele quer salvar todo mundo, e eles estavam com religiosidade, queriam só lá para o mundinho deles, para o povo deles, e não é assim. Jesus quer salvar o mundo inteiro. Jesus quer salvar essa prostituta, esse drogado, aquele que é o dono da boca de fumo. Ele quer salvar essa pessoa que matou, que roubou. Ele quer salvar todo mundo, irmãos, todo pecador Ele quer salvar. E nós, como cristãos, porque logo em seguida mostra que aqui foi a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão, porque o povo não aceitava, aquele povo que seguia a doutrina de Cristo, eles quiseram botar tipo um apelido, né, chamar de cristão, como hoje tem muita gente que diz assim, ó, para nos ofender. Lá vem aquele crente, né, como se fosse uma coisa muito horrorosa, mas nós, glória a Deus que nós somos cristãos, né, que nós conhecemos esse Deus maravilhoso que liberta, que transforma, né? Muitos de nós às vezes falávamos isso, né? Quando a gente não era convertido. Então a gente tem que relevar, a gente tem que abraçar esse povo. Assim como a gente era perdido e a gente fazia certas coisas, tem muitas pessoas perto de nós, irmãos, no nosso trabalho, às vezes que deboche, você é o único cristão, aí ficam largando piadinha, né? Aconteceu comigo e eu não deixei de pregar Cristo para eles. Não deixei, eu falava de Jesus. Quando tava com problema, vinham, choravam, conversavam comigo. Glória a Deus, aleluia, a semente foi plantada. Alguns eu sei que hoje são cristãos, mas os outros, pelo menos a semente foi lançada, nunca mais vi, mas quem sabe, eu creio que Deus está cuidando, ou já salvou, já libertou em nome de Jesus, porque na palavra diz que uns plantam, outros regam e outros colhem. A nossa missão é pregar. Então não se preocupe com religiosidade. Quando chegar alguém na sua igreja que você não conhece, abrace, chame para perto, converse, receba, né? Jesus não lançou fora ninguém. Tanto é que nós estamos aqui, né? Assim como Cornélio foi salvo e toda a sua casa e seus amigos, nós também podemos salvar os nossos. Às vezes nós, com o nosso testemunho, na nossa casa nós somos o único cristão, com o nosso testemunho nós vamos ganhar toda a nossa família. Eu já vi testemunho de criança que se converteu e ganhou todos para Jesus. Então que nós venhamos acreditar e crer no mesmo Deus que fez na vida de Pedro, fez na vida de Saulo, né, que depois se tornou Paulo, para ganhar muitas pessoas, que começou a expandir o evangelho de Cristo pelo mundo afora, as nações, o mundo inteiro conhece Cristo através da vida desses homens que obedeceram, que ouviram e obedeceram, não ficaram presos à religião, irmãos. Que nós venhamos nos dias de hoje, que a gente tem toda a liberdade de pregar, enquanto a gente tiver essa liberdade, que a gente venha falar, não importa para quem seja. Ah, mas missionário, no meu emprego todo mundo debocha de mim porque eu sou cristão. Pregue, fale de Jesus com amor, dê seu testemunho com as suas atitudes.
Amém, glória a Deus. Você esposa que ainda não ganhou seu marido para Jesus, que você venha pregar a palavra com seu testemunho, você venha a ganhar ele para Cristo. Você mãe que está chorando aí do outro lado porque teu filho está perdido no mundo das drogas, na prostituição, no crime, não importa. Pregue, profetize, profetize em cima do seu filho, nas roupas do seu filho, profetize. Pregue a palavra de Deus. No momento certo, na hora certa, o Espírito Santo faz a obra. Glória a Deus, não é pela força, irmãos, não é por eu muito falar. É o Espírito Santo que vai libertar. Nós temos que pregar, porque como eu disse ontem, os anjos gostariam de estar no nosso lugar pregando a palavra de Deus e eles não podem. E nós que podemos, muitas das vezes a gente fica na religiosidade, questionando, mas é prostituta, mas é bandido, mas é perdido, mas é isso, mas é aquilo, eu não vou pregar. Quem é você se nem Cristo fez acepção de pessoa? Que nessa manhã você venha receber essa palavra e que você venha ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus no teu emprego, na tua escola, na fila do banco, no ônibus, não importa onde Deus te colocar, que você venha falar desse Jesus, da maravilha que o Senhor fez na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Saulo se tornou Paulo, um grande homem de Deus, pregou para milhares de nações. Nós estamos aqui por causa da pregação de Saulo, que se tornou Paulo. Imagina, irmãos, um homem pecador que perseguia os cristãos. Hoje nós podemos, temos toda a liberdade e muitas das vezes a gente não prega, né? Nem para os nossos familiares. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo que não se engana nessa manhã está falando. Às vezes você aí, ó, do outro lado, tem a oportunidade no seu emprego. É o único cristão que tem lá. Deus te dá tantas oportunidades. Às vezes aquele teu colega vem reclamando, né, que está cheio de problema no casamento. Glória a Deus, aleluia. E você parece o 007, ninguém sabe que você é de Cristo lá. Por quê? Por vergonha? Deus está falando, irmãos. Às vezes Deus coloca na fila de um ônibus ou dentro de um ônibus, né? Você voltando do trabalho, aquela pessoa que fica reclamando, dizendo que está com problema no casamento, problema na saúde, seja lá financeiro, não importa. E às vezes você não abre a sua boca. Por quê? De vergonha? Deus está falando, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque diz que Ele vai se envergonhar de nós. Olha aí, que forte! Então que você hoje tenha aprendido com essa palavra, que você venha estudar mais. Atos dos Apóstolos é muito rico, tem muita coisa aqui para nós falarmos, mas o tempo é muito curto, né, irmãos? Então que você venha estudar essa passagem de Pedro, de Saulo, de Barnabé, como é rico o Evangelho de Cristo, e que nós não venhamos ficarmos em religiosidade. Quando chegar alguém na sua igreja, abrace, não importa se a pessoa chega de um jeito, mas o Espírito Santo vai te usar. Essa vida é preciosa para Deus e Deus quer te usar como um instrumento, glória a Deus. E na sua casa também Deus quer te usar como um instrumento em nome de Jesus, amém? Pega seu copo com água, a sua fotografia, a sua peça de roupa e vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, por essa palavra muito rica, Pai. Que todas as pessoas que estão do outro lado, Pai, ouvindo essa palavra, que elas não venham se envergonhar do Evangelho, que elas venham pregar nos quatro cantos aonde o Senhor colocar elas, Pai, que elas venham tirar a vergonha, a religiosidade. Pai, eu consagro essa água, que todo aquele que beber será curado, salvo, liberto, no nome de Jesus. Essa peça de roupa, Senhor, que essa esposa está orando, Pai, que venha libertar o marido, o filho, não importa, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade de cada um. Que essa esposa com essa fotografia, que essa mãe com essa foto do seu filho, que o Senhor venha libertar, venha curar, venha transformar essa família, no nome de Jesus. Eu consagro essa água, beba dessa água em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. A palavra é muito rica, né, irmã? Dá vontade de ficar o dia inteiro pregando, mas glória a Deus, que você venha guardar essa palavra. Não se envergonhe, fale de Cristo aonde você for, não importa. Do seu jeito, fale de Cristo, dê o seu testemunho. Saulo, quando começou a pregar, ele só dava o testemunho. Quando eu tive encontro com Cristo no caminho de Damasco, que veio aquela luz forte, ele caiu do cavalo e Deus falou com ele, tudo aquilo, ele ganhou milhares de pessoas, irmãos. Imagine nós temos tantos testemunhos lindos, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Então que nós venhamos pregar, né? Pregar o evangelho aos 4 cantos que Deus nos colocar. Amém? Eu abençoo a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.